Agora sim, boa tarde. Hoje é dia 24 de novembro de 2018. São 17 horas e 36 minutos, né? E aqui estou mais uma vez realizando essas gravações aqui, desses vídeos. Vou deixar aqui uma recordação, uma lembrança, né? Sobre esses estudos, né? Filosóficos, metafísicos, de como nós devemos começar aí uma busca espiritual e o que nós devemos fazer para poder alcançar, no caso, Deus, a iluminação, consciência pura, né? Consciência pura, Deus, fluido cósmico universal, vazio, são tudo termos, né, que indicam aí um estado diferente de consciência. Através da consciência pura, nós voltamos àquele estado original, né, de onde nós um dia estávamos, como espíritos virginais vivendo no paraíso. Apenas com o conhecimento de si, de Deus em si, mas não fora de si. Para dar esse voo para fora de si, Deus teve que emanar de si a sua fagulha, que somos nós, os representantes e filhos desse grande Criador, que é o nosso Pai Celestial, que habita dentro de nós. Então aí, deu início à força epigênica. A epigênese, aquela força que impulsionou o Espírito, emanando de si o Verbo, né? A palavra. E o Verbo se fez carne. E aqui estamos nós, né? E aqui estamos nós, diferenciado do grande todo, buscando novamente se reintegrar a essa chama divina, porém com toda essa bagagem, com toda essa experiência vivida no mundo da matéria, no mundo material, no mundo da forma. Entendo isso que muitos, um iniciado, eu questionei sobre isso, o que é isso? Ele falou que simplesmente é o caminho da racional experiência. Ou seja, o Espírito com seus 12 poderes, isso tudo foi abafado que eu digo assim, ele perdeu, devido ao seu mergulho na matéria, na verdade não perdeu, ele esqueceu desses poderes, ficou como que esquecido, mas nunca não se perde, apenas adormecido. E o Espírito entregou a razão. Então, a experiência de dualidade, a racional experiência, é uma experiência de razão, de adquirir essa razão, essa lógica, que vai ser um grande poder para o Espírito quando essa razão ela é espiritualizada. Porque quando ela é espiritualizada, ela tem o discernimento, ela tem a devoção, ela necessita, né, do discernimento, da devoção, da alma consciente, da consciência e da observação, da atenção. Então tudo isso são requisitos para o desenvolvimento e espiritualização da razão. Então, partindo desse princípio, o que se deduz? Quando a descida na matéria, na verdade, essa descida ela se tornou uma espécie de involução, que o espírito já é evoluído, mas como ele emanou-se fora de si, ele saiu para fora de Deus, vamos dizer assim, e começou a vivenciar fora
É como se ele quisesse ver Deus fora dele mesmo, conhecê-lo como que ele é fora, através do universo exterior. O que aconteceu? Ele começou a viver nesse mundo de experiência, passando pelo reino mineral, pelas rondas todas, né? Aquele processo todo, período, me parece que no período de Saturno. Período de Saturno, depois ele passou solar, período solar, passando pelo reino vegetal, lunar, pelo reino dos desejos, né? Emocional, astral. E terrestre, que é esse período que nós estamos vivendo atualmente. Que na verdade nós estamos na terceira ronda e meia do período terrestre. Então é Saturno, solar, lunar e terrestre. É como se diz, o Kundalini, o Kundalini está na sua terceira ronda e meia. Entendeu? Porque tudo isso é força, energia. Então são duas forças gêmeas. A evolução, que isso na verdade é uma evolução e ao mesmo tempo uma involução das leis gêmeas, que os Rosa Cruz falam lá. E impulsionado pela força epigênica, que é aquele impulso divino, para adquirir o quê? A racional experiência, através da alma consciente, alma intelectual e alma emocional. Então isso aí é um básico que eu aprendi, que eu vejo como uma grande verdade, porque a partir desse processo todo, quando entrou no período terrestre, que é esse que nós estamos, foi necessário criar os corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, entendeu? Então, o corpo físico, segundo os Rosa Cruz, é o mais evoluído deles todos. É o mais complexo e mais evoluído, sendo que o corpo desejo e o corpo etéreo já estão formados, e o corpo, a mente é apenas uma nuvem, mas que agora vai se tornar um corpo bem mais avançado, bem mais evoluído. Ok? Bom, isso aí é o princípio da peregrinação do espírito na matéria. Ok? Juntamente com isso, para desenvolver essa racional experiência. Sem a razão, sem os átomos da razão, que são átomos de natureza, características externas, é por isso que a gente sente o mundo exterior, a gente sente através dos 5 sentidos, né? A gente sente a matéria, a gente racionaliza as coisas. Você tem um conhecimento, um intelecto, e você tem uma mente onde você consegue, uma mente concreta, onde você consegue raciocinar fora de si. Então, a neurociência hoje está explorando esses mecanismos, está estudando o desenvolvimento de cada órgão dentro do cérebro, que é uma máquina que funciona, mostrando aí como que é o desenvolvimento, inclusive até do próprio cérebro, né? Porque lá no início da evolução do homem, ele como cérebro réptil, ele foi se tornando depois o cérebro emocional, né? Depois se tornando agora desenvolvimento do neocórtex. O límbico, né? O emocional, no caso, é o límbico, com as amígdalas. Então, tudo isso é um processo de desenvolvimento. Bom, agora o processo aos quais eu vou falar agora, dentro desse contexto, porque, na verdade, mesmo o ser humano saindo para fora, ele se descobrindo aqui fora, e desenvolvendo todas essas características, é necessário que agora ele volte para dentro de si com todas essas bagagens e essas experiências. Como que ele vai fazer isso? Qual o método que vai usar para poder? Qual é a forma que vai usar para poder voltar para Deus novamente, encontrar com Deus, encontrar consigo mesmo? Porque o que acontece? Nessa saída para fora, criou-se corpos. E cada vez que esses corpos foram se desenvolvendo, e foi dando aquela característica egóica, externa, juntamente com tudo isso, muitos aspectos, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, por causa da dualidade, né? Tem um lado positivo, tem um lado negativo.
foi criando aspectos negativos, né? Aspectos negativos, eu diria aí, a inveja, a ambição, o egoísmo, a luxúria, o ódio, o ciúme, entendeu? Todas essas coisas. Então, isso tudo é fruto dessas experiências de dualidade. E o outro lado, né, é o oposto, né, de tudo isso que eu falei. Então, não tem ninguém nesse mundo que está isento disso. Somente aqueles que agora estão tendo uma compreensão de si mesmo e estão se autoconhecendo. Mas para chegar a esse ponto, para se libertar de crenças, de atavismos, de idolatrias, de proselitismo, de todas essas coisas que prendem o homem no tempo, na matéria, ele tem que ter um discernimento e uma razão, um discernimento com a sua razão espiritualizada. Então ele tem que estudar, ele tem que buscar o conhecimento. Por isso que o conhecimento é necessário. Conhecimento filosófico, esotérico, metafísico, ocultista, místico, para ele poder trabalhar com o desenvolvimento do cérebro esquerdo e direito. Entendeu? O cérebro esquerdo você trabalha mais com a razão, com o raciocínio, e o cérebro direito você vai trabalhar mais com a passividade, com a imaginação, com aquela parte feminina, né? A imaginação é aquela parte feminina. Com símbolos, com sons, com artes. E o cérebro esquerdo é a análise, a crítica, é o raciocínio lógico. Entendeu? Então isso tudo tem que estar equilibrado. E a razão espiritualizada significa que é a união desses dois cérebros, a união que eu digo assim, é criada aí uma ponte entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, fazendo com que aí há uma união e o homem se torna um ser completo. Aí ele vai poder, dentro dessa unidade, fazer o contato entre seu ser e seu próprio coração. Somente assim ele vai poder estar em unidade e em ressonância com as suas mônadas, com os seus outros aspectos conscienciais existentes dentro do seu próprio ser. Então, assim, a meditação, por exemplo, a contemplação, a meditação, a concentração, a observação, a lembrança de si mesmo, tudo isso eu já falei em outros vídeos, mas é sempre bom a gente recordar aqui, para que isso fique bem gravado e a pessoa possa fazer bom uso desses instrumentos. Se a gente falar só da meditação, a gente vai partir para dois lados, o ativo e o passivo. A meditação passiva é aquela onde você fica como uma testemunha, como um observador, observando as imagens passar pela mente e os pensamentos, porque está tudo dentro da mente. Entendeu? As imagens, os pensamentos, tudo dentro da mente, passando pela mente. Então você, como uma testemunha, como um juiz de si próprio, você vai julgar através da sua consciência, da sua razão espiritualizada, juntamente com a sua consciência, vai apenas observar, testemunhar as imagens e os pensamentos que vão passando em cenas decorrentes dentro da sua tela mental. Então você medita, fica quieto, passa apenas a observar isso. Então, no início, a gente sabe que é muito confuso tudo isso. Com essa vida agitada, com a mente agitada, a gente se perde nesse emaranhado de pensamentos, imagens, ideias, desejos. Então é necessário ter muita paciência, baixar as ondas cerebrais de beta, reduzindo os ciclos para alfa, e cada vez mais fundo, até entrar em total inatividade, total vazio. Porque entre um pensamento e outro existe um intervalo, que é um espaço. Durante esse intervalo, esse espaço, é justamente o momento onde nós podemos ou nós poderemos
entrar em contato com Deus, ou com o fluido cósmico universal, ou com a consciência pura, o Atma. Então, através da meditação passiva é possível dar esse grande passo, na verdade é um salto quântico, para dentro de si, para o seu interior. E na meditação ativa, ela é totalmente o oposto disso. Você vai apenas usar a concentração, utilizar um pensamento para poder inibir os outros. Você imagina uma flor, imagina qualquer coisa que faça com que você concentre naquilo ali, que seja uma coisa boa. Então, na sua concentração, na sua meditação ativa, ou até uma frase, uma afirmação, você concentrando, você consegue inibir as outras, através de um esforço. Mas saiba o seguinte, que depois esse pensamento, você vai ter que deixar ele de lado e dar um salto. Ok? Mas é um grande passo também, para quem nunca fez nada disso, porque através do sentimento, através das emoções, através de uma afirmação elevada, você pode fazer com que a sua mente e seu coração consiga aí um equilíbrio. E esse equilíbrio é necessário para poder nós conseguirmos aí alcançar um estado de pureza e elevação espiritual, fazendo contato consigo mesmo. Ok? Então, isso aqui é só um adendozinho, né, que eu resolvi fazer, porque tudo tem que ter um começo. Você tem que acreditar, você tem que ter fé. A fé é essa emoção, né, que te move para Deus. Entendeu? Sem isso, é impossível você ter o controle do seu ego. É impossível você dominar os seus corpos. Corpo astral, corpo mental, corpo físico, corpo etérico, porque eles são como animais que te puxam, que te induzem, que te projetam o tempo todo, dentro do quaternário. Eles são quaternário. O que o Gurdjieff fala lá, o centro motor, centro instintivo, centro emocional, centro intelectual e centro sexual. Então, é isso aí, minha gente. Então, estou compartilhando com vocês esses conhecimentos, estou fazendo aqui umas recordações. Isso é muito importante para que a gente deu esse passo importante para dentro de si, porque a partir do momento que você começa a ter essas revelações, começar a ter o equilíbrio, reto pensar, reto sentir, reto agir, a ter uma boa conduta. Se você não consegue ter o controle disso, não adianta você ler tudo, saber desses livros todos que estão aqui, não adianta. Porque você tem que primeiro praticar, primeiro você tem que conseguir fazer com que os seus corpos que te impulsionam a todo momento, eles sejam submissos, a sua razão espiritualizada sejam submissos ao seu eu espiritual. Ok? Porque a personalidade de alma, essa parte de nós que foi criada aqui, pensamento, que através do pensamento forma, é muito forte. Então, o mundo hoje a gente vê como que materialismo exacerbado, do jeito que está, como que hipnotizam a grande maioria do ser humano, como que criam uma espécie de hipnose e mantém o ser humano preso no tempo, tanto no tempo linear, do passado,
que é esse que nós estamos vivendo, nós não estamos numa realidade. Isso aqui é um passado. A gente pensa que isso está existindo agora, mas é muito difícil. Num tempo linear passado, estamos presos também dentro de um tempo psicológico. Foi onde o Krishnamurti falou que o maior inimigo do homem é o tempo psicológico. O tempo psicológico é criado pelo próprio pensamento. O pensamento cria o pensador, e o pensador, através do seu eu, ele cria uma imagem. E essa imagem é presa no tempo. E isso é um ciclo que vai, que vem, que vai, que vem. Dentro desse ciclo você tem o quê? A linha horizontal. Qual é a linha horizontal? Passado, futuro e o presente, aquele segundinho ali. Ó. Então a sua mente fica oscilando em passado, futuro, presente quase que não existe. Por isso que o eu está preso no tempo. Por isso que nós estamos presos na ideia, nós estamos presos na imagem, nós estamos presos na direção que ele fala lá. Nós estamos presos naquilo que ele fala também de vir a ser. Então o homem nunca está no aqui e no agora. E nunca está no estado de presença. Ele está sempre buscando algo fora de si. Preso na mente. Preso no eu. Criado na linha do tempo. Então, testemunhar tudo isso é importante. Contemplar como os chineses, os taoístas contemplam, ajuda você a manter um pensamento mais elevado, a sair de uma frequência vibracional negativa, baixa, onde ela é aquela frequência costumeira, que todo mundo fica repetindo as mesmas coisas, fica ego batendo com ego, imagem batendo com imagem. Então, para sair disso tudo, você tem que ter um discernimento, uma percepção que vai te... Isso aí é o que eles falam lá, você vai sair da ego-vivência para a cosmovivência, ou seja, você vai sair do modo explorar para o modo servir, simplesmente através dessas ferramentas que eu estou falando aqui, que é observação, atenção, que vai te levar para um autoconhecimento, vai te levar para um autoconhecimento. Aí você vai ter condição de trabalhar em fraternidade, em amor incondicional, em sabedoria, com todos os seres, com todas as faixas. Fora disso, você vai estar preso no horizonte linear, assim como a maioria das religiões estão, que ficam questionando, debatendo-se uma com as outras, idolatrias. Politicamente, existe uma política dentro das religiões onde elas disputam qual é a melhor. Então isso tudo é ilusão. Tudo isso é ilusão, é egocentrismo, é idolatria, é atavismos, seitas, rituais, nada disso liberta o homem. O que liberta o ser humano é o findar do próprio ego, é o findar do próprio eu, é o findar de tudo isso que te mantém preso aqui na matriz de controle, que tudo isso é uma matriz de controle, onde é imposto regras. Tudo que tem regras, tem livre-arbítrio, você está dentro da matriz de controle. Ok? Então, a única ponte, a única porta de salvação que o Cristo falou, buscar o reino de Deus, está dentro de nós, não está fora. Fora nós já estamos em corpo físico, né? Em corpo físico, né? Em alma consciente, através da observação, através dos sentidos, da percepção, da sensação. Agora, tenta levar isso tudo para dentro de você, dentro do seu microcosmos, dentro daquilo que Hermes falou, Hermes Trismegisto, né? O que tem acima existe abaixo, o que tem fora tem dentro, aquilo que está dentro de você, dentro de cada partícula atômica, dentro das mônadas, né? Onde existe lá aqueles falam, as mônadas contêm os elétrons, os bíons,
que são os perceptos, que são, os perceptos estão relacionados com o tempo, com a memória. Então todas as memórias, todos os arquivos estão ali, dentro de cada átomo seu, dentro de cada mônada. Então, através de um percepto, se você acessando um percepto dentro de uma mônada, você tem acesso aos conhecimentos existentes em todo o universo, tanto o seu, no microcosmo, quanto do macrocosmos. Porque você já está entrando dentro da física pequena, né, que eles falam lá, dentro daquilo dos corpos morfogenéticos. Você já está entrando dentro daquilo que eles falam lá, da não localidade. Que a não localidade é aquilo que, onde uma coisa acontece aqui, acontece lá, simultaneamente. O que acontece lá, o daqui fica sabendo o que acontece aqui lá, entendeu? Fica essa troca. Então a não localidade é toda essa estrutura que está por trás de tudo isso aqui. O nosso corpo, para vocês terem uma ideia, se você for ir aprofundando, você vai chegar à conclusão que o seu corpo é um portal. O seu corpo é um portal, onde você, através dele, você faz acesso tanto do seu mundo interior, você faz acesso às curas quânticas através da medicina vibracional, através da cura, inclusive até da cura das 33 camadas perispirituais, onde estão tudo aquilo que ficou armazenado durante esses eons que eu acabei de explicar aqui tudo, durante esse tempo todo, esse percurso todo, dos nossos espíritos para as nossas mônadas, dentro da linha histórica, né, do tempo. Então, assim, para você começar a perceber, para você começar a ver isso, você tem que quebrar muitos grilhões, tem que quebrar muitos atavismos, você tem que quebrar muitos automatismos, muitos condicionamentos. Sua mente tem que estar pura, tem que estar limpa. Você tem que quebrar muitas crenças. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho aqui lido vários livros de várias... Eu me aprofundei ao máximo nesses conhecimentos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, justamente para poder quebrar esses paradigmas. Quando eu chegava num paradigma, que eu sentia que eu estava limitado, eu sabia que eu poderia ir além, dar um salto quântico para o outro. Então, eu começava a explorar outras culturas, outros conhecimentos, e assim foi sucessivamente, fui dando saltos, quebrando os paradigmas. Enquanto você não quebrar esses paradigmas dentro de você, para dar esse salto quântico, você vai achar que chegou num ponto, num limite, que isso aí é o máximo, que a sua religião é o máximo, que a sua seita é o máximo. Tudo ilusão. Nada disso. Você tem que ir além, muito além. Isso aí não tem fim, não. Ok? Esse universo que nós estamos vivendo é um dos super-universos existentes que ainda existe mais. Outros que a gente não faz nem ideia. Entendeu? No livro de Urântia tem muita coisa explicando sobre isso, mas não vou entrar em detalhe nisso aqui não, porque eu não estudei o livro de Urântia. Eu não sei, muita coisa eu não sei. Mas eu estou buscando resposta dentro de mim, e através dessas mônadas, dos perceptos, dos bios, você vai encontrar as respostas que existem dentro de nós, porque como nós somos seres multidimensionais, eu vou repetir, e somos um e muitos ao mesmo tempo, nós poderemos ir além. Então tem corpos nossos que estão vivendo em oitava, sétima, sexta dimensão, quinta. A gente pode entrar em ressonância com esses corpos e receber toda a instrução deles. E vice-versa, eles também podem vir aqui na 3D e receber instruções, receber toda essa bagagem de experiência. Em alguns segundos, em alguns minutos que eles ficarem aqui. Entendeu? Estou falando isso só para vocês terem uma noção, uma ideia de como que esse processo funciona. Então não estou querendo mudar a cabeça de ninguém, não estou querendo fazer que as pessoas fiquem desacreditadas, que as pessoas enlouqueçam, nada disso, que as pessoas percam. Muito pelo contrário, essa atitude que eu estou tendo aqui é para poder ajudar
as pessoas se conhecerem e encontrar com a divindade dentro de si mesmo, com Cristo interno. Ok? Então, para fechar essa conversa, eu quero dizer apenas o seguinte: acreditem, tenham fé e busquem. Busque. Porque nunca acha que chegou no limite da sua história. Há sempre um paradigma a ser superado, há sempre um paradigma a ser vencido, ultrapassado, dentro de nós mesmos e fora de nós mesmos. É só acreditar e buscar. Porque os átomos agora é o momento. Agora é o momento. Porque a Terra está passando por um salto quântico, entendeu? Então está possibilitando tudo isso. Então, minha gente, muito obrigado. O meu tempo já está esgotando, eu não vou estender muito. Isso aqui foi só uma recordação, tá? E fiquem com Deus, fiquem na luz, fiquem na paz. Até o nosso próximo encontro e vou poder dividir com vocês conhecimentos.